Olá, você estava com saudade? Então, voltamos. E aí, você que compartilha com a gente, que traz pra gente sugestões, que acompanha pelas redes sociais, no Spotify, nos recordes dos rios que aparecem aí no seu feed. Então, esse tema de hoje, esse tema desse episódio é muito importante para todos nós, porque transcende as fronteiras culturais, as crenças e afeta o nosso estilo de vida diário. Sabe qual o tema que é? É esse mesmo, os direitos humanos. Apesar dos avanços significativos ao longo dos anos, ainda dependemos. eh, Ai, é porque tá meio da próxima vez nós vamos colocar maiorzinho, mas eu posso continuar desse pedaço só? Apesar dos avanços significativos ao longo dos anos, ainda nos deparamos com violações gritantes e persistentes desses direitos fundamentais, do nosso direito à vida. A gente ainda depara com descriminalização sistemática, conflitos armados, né, que ceifam vidas inocentes. Então, é muito importante para a gente entender por que, que a gente defende direitos humanos e por que, que a gente entende que proteger as pessoas, a vida das pessoas é uma coisa tão importante. Então, para discutir esse assunto, a gente não podia falar disso sozinho, a gente trouxe para analisar criticamente os diversos aspectos dos direitos humanos. Vamos examinar, por exemplo, né, as progressões alcançadas, os desafios enfrentados, as soluções possíveis para construir um mundo mais justo, inclusivo para todos os seres. Então vem com a gente, porque tá aqui essa mulher maravilhosa que provavelmente você conhece, você já viu, e se não viu, você tá perdendo muita coisa, que é a nossa companheira lindíssima, que tá com um chapéu que ela vai explicar de onde, que é internacional, Irene Maria dos Santos. Seja bem-vinda, Irene. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você, Marco Aurélio, Cláudia, que está lá toda sorridente do outro lado, né? Não está aqui à mesa, mas está com a gente, e todas que nos ouvem nesse momento. Olha, a história do chapéu, eu ganhei esse chapéu na feira Encontro dos Povos do Cerrado. Esse chapéu é feita na Serra do Cipó, por um grupo de mulheres e é feito de uma palmeira chamada palmeira indaiá. Eu me identifico muito porque eu nasci numa cidade chamada Dores do Indaiá, em Minas Gerais, à beira de um rio, também com o nome de Rio Indaiá. Nossa, então não tinha que ficar, né, de como ficar distante de você. Maravilhosa. Essa é a professora da rede pública, aposentada, coordenadora estadual do DHGO, educadora popular. Aliás, depois, durante o período aqui do nosso encontro, ela vai falar um pouquinho sobre essa educação popular, porque é maravilhoso o trabalho que a Irene faz, desenvolve, né, os projetos que ela está articulada. Também desenvolve o projeto Sementes de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, Instituto Brasil Central IBRACE, e também está no Centro de Formação do Cajueiro. E para, né, estar aqui mais, para completar aqui o nosso time, a gente tem ainda, muita gente linda, mas tem um em especial, Irene, que é do meu coração, que a gente brigou ali fora, então ele é meu ex-amigo verdadeiro, mas que eu amo demais, é o Marco Aurélio de Oliveira, que é um ativista militante há mais de 25 anos, tem uma experiência no movimento LGBT, né, e dos direitos humanos em Goiás e no Centro-Oeste, anda o Brasil afora, esse menino é terrível, ninguém pode dar nada pra ele, nem asa, porque ele voa assim mesmo, ele é igual a abelha, não nasceu pra voar, mas voa. Ele é pioneiro na criação da primeira organização de direitos humanos para homossexuais na região e promoveu as primeiras 6 paradas do orgulho LGBT em Goiânia e no estado, né, Marco Aurélio? Está articulado. Também foi o primeiro candidato homossexual assumidamente vereador no Centro-Oeste do Brasil e ocupou vários cargos de conselho estadual, nacional em movimentos de direitos humanos e LGBT. Possui formação de eventos na PUC e é técnico de segurança do trabalho e agente cultural. Seja bem-vindo, companheiro. Isso aí, minha amiga. Não é ex, não, é amiga. É uma honra estar aqui, trocar esse bate-papo, essa conversa, ainda mais com essas outras duas mulheres potentes, interessantes, e para falar sobre a luta dos direitos humanos, que são
coisas extremamente necessárias, importantes, que a gente precisa conversar, precisa falar. Então, estamos aí. Muito obrigada, Marco Aurélio. Eh, a gente tem também aqui online, de forma online, uma queridíssima, maravilhosa, que já dividiu comigo várias atividades do Fórum Goiano de Direitos, né, em defesa aos direitos e à soberania do país, que é a nossa jornalista, Cláudia Nunes. Seja bem-vinda, Cláudia. Como é que está por aí, menina? Obrigada, que bom, obrigada pelo convite. Acho que a sua iniciativa de fazer essa discussão, né, ter um programa dedicado ao tema, ele preenche lacunas no Estado, né, não são muito frequentes programas que fazem isso. Então, muito obrigada por me receber aqui. Imagina, eu que agradeço. A Cláudia, que está como coordenadora do Comitê Dom Tomás Balduino, que também, além de estar sempre nas articulações aí dos movimentos sociais, também está na ouvidoria geral, né, Cláudia? Fazendo aí, acompanhando junto com a nossa companheira Ângela. É, é Sou militante assessora dos da direitos Ângela, humanos. isso. É, Estou lá na assessoria da ouvidoria, junto com a Ângela. maravilhosa. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, viu? Também faz parte do Fórum Goiano de Mulheres, Fórum Goiano de Direitos Hum. dos Trabalhadores, Fórum Goiano de Direitos Humanos do Dom Tomás Balduino, né? Tá no Cajueiro também. Essas mulheres e esse companheiro vai falar um pouquinho sobre direitos humanos e para começar a esquentar, como é que vocês assim estão vendo aí? O que que vocês acham da gente falar, começar a falar um pouco sobre essa iniciativa das meninas do futebol e das meninas que estão dentro do atletismo, né, dentro do esporte, fazendo a reivindicação, fazendo um protesto dentro dos campos e dos espaços de esporte sobre a violência quando elas entram em silêncio. Vocês acham que isso é importante? É uma iniciativa que vale a pena? Como é que vocês estão vendo esse fato? Quer começar, Cláudia? Quero. Olha, acho que todas as formas de manifestação são importantes, né. Então, assim, é engraçado porque o silêncio aparentemente parece ser uma não manifestação, mas quando ele é utilizado de forma mais ostensiva, como ele incomoda, né. O silêncio faz muito barulho, então acho importante, sabe, acho que, essa inserção de manifestações no mundo do esporte, porque, assim, não é muito comum e inclusive é até desaprovado, né, pelas federações, pelos sindicatos, pelas associações esportivas, né, a gente sempre vê alguns avisos de que, né, não, o estádio não é lugar para manifestações, não vamos misturar política com esporte, né, como se fossem 2 coisas incompatíveis ou desvinculadas, né. No entanto, todo ato humano é um ato político, né, então, assim, a gente vê com um olhar crítico sim, sabe. E acho que a gente precisa conhecer mais sobre essas manifestações, trazer mais isso, né, para o debate, para que não fiquem coisas para que não sejam isolados, fatos isolados e desconectados, né, com as outras, iniciativas e ações que estão acontecendo na sociedade. Cláudia, perfeito. E aí, Irene, eu acho que o que a Cláudia traz, assim, para a gente poder pensar, se você ver se você concorda aí comigo, né? Ressalta sim essa discussão dos direitos humanos quando a gente vê essas meninas, essas equipes, né, trabalhando e discutindo, fazendo protesto sobre o silêncio, que é isso mesmo, o silêncio de federações inteiras. E aí a gente vê há 4 anos atrás, né, a gente está vivendo, passando ainda por um período de 4 anos de um governo, de um desgoverno, que criticou muito e que desqualificou muito e atacou muito os direitos humanos. Você acha que esse tipo de orientação você acha que os direitos humanos não é uma atitude política? Como é que a gente vai conversar direitos humanos sem falar sobre política? Olha, Cíntia, eu acho que direitos humanos, se ele estiver fora da política, não é direitos humanos.
Por quê? Nós somos um ser social e político. Então, uma coisa não funciona desassociada da outra. A gente é necessário. E quando a gente tem essa crítica, isso não mistura com política. Nós precisamos também avaliar de onde é que vem essa crítica e o que está escrito nas entrelinhas disso aí. Porque toda fala, às vezes, ela não aparece no todo, mas se a gente fizer uma leitura, que é uma coisa também que a gente faz pouco, que é a leitura das entrelinhas, a gente vai obter a resposta. Né? Por exemplo, a leitura do silêncio. Nós estamos num mundo barulhento, de muita angústia, de muito conservadorismo, de uma série de questões. E nós, muitas vezes, a gente não para pensar qual é a fala do silêncio, porque a gente acostumou tanto com o barulho que a gente não percebe. E, às vezes, o silêncio ele traz muito mais questionamento do que uma fala agitada, uma fala cheia de conceito, enfim. Mas eu discordo totalmente. Quem falar que direitos humanos não é político está, infelizmente, errado, não, porque eu acho que erro é outra coisa, mas está totalmente equivocado ou quer nos passar uma ideia equivocada de que são direitos humanos. É, verdade. E aí, Marco Aurélio, como é que a gente trata desse assunto, né, dessa discussão dos direitos humanos, com essa condição de que as pessoas, uma parte significativa da população, principalmente em Goiás, questiona tanto, né, a natureza dos direitos humanos, apesar de usufruir delas todos os dias, né? Como é que a gente faz, companheiro? Olha, Cíntia, direitos humanos é direito para todos, todos e todas, né? E aí nós temos os direitos humanos para os seres humanos, os direitos humanos ambientais, os direitos humanos culturais, direitos humanos sociais. Então, qualquer espaço a gente entra com essa pauta. E ela é extremamente atual e importante. Quem diz o contrário, quem muda a história, como dizer que direitos humanos é para bandido, se é dos direitos humanos, então se defende bandido. Direitos humanos é para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. É a defesa da vida, é a defesa da dignidade. É o que estabelece no artigo 5º da Constituição Brasileira, que é fundamental. É direito, é dignidade humana. Então, a defesa, qualquer pessoa que comete qualquer crime, desde um furto pequeno, entre aspas, o roubar galinha e assassinar, desviar volumes imensos, né, do poder público, ou de um hospital, ou de uma creche, né, que é tão importante, a pessoa tem que ser respeitada na sua dignidade. Ela tem que ser julgada, ela tem que ser ouvida, ela tem que explicar, ela tem que ter o direito de defesa, mas isso é direitos humanos. Então, quando nós falamos em direitos humanos, é para todos. O que acontece é o contrário, né? Na verdade, o que acontece é o contrário. E exatamente no início da nossa conversa, quando inicia a nossa conversa, mostrando a manifestação silenciosa das mulheres atletas, quem diz que não pode fazer isso, porque não pode misturar a política com o esporte, esqueceu que quantos anos o poder falocrático, o poder masculino esteve estabelecido em todos os espaços. E por quantos anos atletas mulheres foram violentadas cotidianamente por técnicos, por diretores, e isso ficou em silêncio. E em nenhum momento ninguém questionou esse silêncio. Agora, o silêncio de se posicionar contra toda a opressão, toda a exploração e toda a negação, aí ele é proibido. Então, eu acho que a pauta é realmente essa. Se no processo democrático, qualquer manifestação ela é extremamente necessária. Então, eu acho que nós estamos no caminho. Perfeito, perfeito.
E é engraçado, né, Única. assim diga, Cláudia. Eu acabei de me lembrar, falando sobre as mulheres no esporte, eu acabei de me lembrar que uma coisa que eu li ontem no Twitter, assim, por acaso, um fio que falava justamente da situação de opressão das mulheres num esporte que é super glamuroso, que é super sofisticado, né, que é a patinação no gelo. Então, assim, as mulheres, esse esporte da patinação no gelo é sempre em duplas, né, são casais. E aí são casais perfeitos, né, porque aí a mulher é muito bonita, o homem é muito bonito, e aí pouco se fala, assim, do grande peso de opressão que cai sobre essas mulheres da patinação no gelo. Inclusive, elas precisam ser muito magras e têm que ser pequenas, porque para os homens conseguirem carregar sem fazer tanto esforço, né, porque é um esporte, assim, que exige muito, né, muito, assim, de força, de agilidade, de flexibilidade, mas aí recai sobre a mulher esse ônus de ser muito magra, de não poder passar, sabe, daquele peso que foi determinado, e aí isso orienta a vida delas de uma maneira, assim, absurda, e é uma coisa que é muito pouco discutida, é uma coisa que tem muito pouca visibilidade. Então, assim, esse fio que eu li chama atenção justamente para isso, sabe, para coisas do mundo, né, desse mundo, assim, muito bonito, muito romântico, desse esporte em específico, mas, assim, que a gente não tem nem ideia do que está por trás, né. E aí revelando, assim, a reprodução dessa opressão absurda sobre o corpo da mulher e sobre esse papel social, né, muito romantizado, né, que a mulher tem que carregar até num esporte no qual ela rompe todas as barreiras, né, porque é um esporte muito difícil, né, que requer, assim, movimentos sensacionais e de muita habilidade, né, mas até, assim, a mulher não tem paz até nesse esporte, né, assim como em Ela outros, continua sendo né. bibelô, né, continua sendo Exatamente. bibelôzinho, né. Quando a gente vê, por exemplo, o caso desses porque isso tá muito vivo, assim, então a gente começa discutindo sobre isso, né. O Daniel Alves, o Robinho, né. O caso do Daniel Alves, por exemplo, ele sai da cadeia, vai desfilar, vai fazer festa, e volta dizendo que não, que foi consenso, insistindo que foi consenso, mesmo tendo provas, já sendo, né, julgado. E aí, o que cai é sobre isso, que a Cláudia acho que a Cláudia traz uma coisa que a gente precisa discutir. Por que que as mulheres, né, precisam ser o bibelô? Por que que as mulheres precisam, mesmo para estarem no topo da vida pública, elas têm que estar linda, que ela tem que estar magra, ela tem que ter o cabelo, geralmente muito liso, né, muito enfim, por que que as mulheres, ainda, para poder fazer qualquer discussão dentro de espaços de poder, ela precisa entrar numa caixa. E isso é muito violento, né, Cláudia? E acho que o que as meninas estão fazendo rompe sim e traz uma discussão para a gente poder fazer: olha, nós podemos jogar futebol, a gente pode patinar, a gente pode fazer, ocupar espaços públicos de legislação, de executivo, né, do jeito que nós somos, sendo mulheres, como os homens são, né. A gente não precisa ser mais nem menos, porque a tarefa não é feita só com o corpo, com a beleza, mas com toda a técnica, né, e toda a inteligência que é preciso. Então acho que é muito eu tô gostando muito dessa organização das meninas aí contribuindo, porque eu acho que traz também de volta a discussão dos direitos humanos aonde ela tem que ficar, não na marginalidade como colocaram alguns dias atrás, aí algum tempo atrás, né, Uhum. que trouxe. Inclusive, esse o ex-governo Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, usou dos direitos humanos quando ele vai para a Câmara Federal e se mantém em silêncio. Isso é uma questão, né, uma conquista dos direitos humanos, né, Irene? De poder ficar calado, de não criar provas contra ele mesmo, não é Exatamente. isso? E outra coisa importante, Cíntia, nessa questão aí do esporte e as mulheres, eu acho que nós temos um troféu importantíssimo no Brasil. Quantas vezes a Marta, mulher, negra, pobre, foi melhor jogadora do mundo? Nenhum homem jogador brasileiro no esporte, no futebol, recebeu tanto título como a Marta. Verdade. Qual é o investimento que o Estado e que o poder
a iniciativa privada dá para o esporte feminino. Entendeu? Qual que é a estrutura? Qual que é a cultura que existe em cima do esporte feminino? Então, essa posição das meninas reflete, mostra, claro, esse silêncio mostra isso. Mostra toda essa situação. E a Marta, agora, todas as vezes que ela foi premiada e agora que ela conseguiu conquistar uma lei, né, de, entre aspas, mais conquistas para as mulheres no esporte, ela relembra todo esse passo. Então, e isso, quantas pessoas e instituições ficaram em silêncio esse processo inteiro? Eu acho que é importante essa discussão. Maravilhoso, mas olha, aqui em Goiás tá tudo legal, não tá, Irene? Aqui não acontece nada, os direitos humanos aqui não tá trabalhando, não é a Cláudia lá como jornalista nem tem muita produção para fazer, porque os direitos humanos aqui funciona, tá tudo certinho. A delegacia, que tá fazendo 2 anos que tá fechada, a Delegacia da Mulher, vai funcionar um dia, não se preocupem, e tá tudo bem, não tá? Você quase não tem casos, tem, Irene? Tá acompanhando muito caso? Não, eu acho que aqui é muito tranquilo, né? Goiás é um caso à parte. Olha, eu vejo, sabe, agora a gente faz assim num tom irônico, mas não tem nada para ironizar, né? É. Muito pelo contrário. O tema é muito sério, né? O tema é muito sério. Nós temos, né, no estado de Goiás, são violações atrás de violações, né? Uma atrás da outra. A gente recebe quem está à frente de entidade, Cláudia, Marco Aurélio, eu, você e outras, né? Outras pessoas. E a gente percebe que, além das violações, a dificuldade que você tem de implementar qualquer coisa em Goiás a favor dos direitos humanos. É muito difícil. Quer dizer, olha, nós tivemos um programa de apoio à vítima e testemunha ameaçada de violência, fechou. Por N questões, que não cabe aqui falar. Mas por quê? Não tem vontade política de ter um programa desse. Nós, até hoje, o governo, a nível federal, não é grande coisa no programa da proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, mas nós, em Goiás, a gente sequer consegue fazer a discussão, né? E se a gente for ver leis, propostas que tem na Assembleia Legislativa, nós vamos ver também que nós temos uma Assembleia Legislativa totalmente descompromissada com os direitos humanos. Nós temos alguns deputados, né, que estão com a gente. Mas se você pegar no geral, não tem. Se você pega a Câmara Municipal, é a mesma coisa, né? São pouquíssimas os vereadores e vereadoras que têm, né, direitos humanos como uma preocupação. E a gente está vendo aí, por exemplo, o fechamento agora da casa lá Niso Prego, né? Todo mundo fazendo aí. Aí você vai perguntar para as pessoas, que eu acho que esse é uma questão muito séria para nós, que somos defensores e defensores de direitos humanos. Por quê? Há um desconhecimento ou um esquecimento ou tomar anestesia geral, não sei, na população de Goiânia. As pessoas perguntam hoje mesmo, vou citar o milagre, mas não posso citar o santo, né? A pessoa perguntou, casa Niso Prego? Essa casa faz o quê? Quem que foi Niso Prego? Aí eu falei, minha querida, você precisa estudar um pouquinho a história, né? Porque Niso Prego, todo mundo aqui em Goiás conhece. Quem é daqui conhece. Sabe quem foi essa pessoa. Ah, não, nunca tinha ouvido falar. Então, eu vejo, Cíntia, que nós temos um desafio triplicado aqui em Goiás, porque nós precisamos de um trabalho de promoção de direitos humanos o mais urgente possível, porque as pessoas desconhecem a história. E aí, se você for ver, vai ser em todos os níveis. Você pega, por exemplo, agora o lançamento do livro do professor Pedro Célio, lá da UFG. Você ouve as pessoas perguntarem, a Praça do Trabalhador foi fundada em 59? Tem esse tanto de ano?
Ah, lá tinha isso? Então, pelo questionamento das pessoas, você vai percebendo quão distante nós estamos da conquista de direitos humanos em Goiás. Sem contar que nós temos um governo descompromissado com direitos humanos, né? É. Não quer saber. E é importante, né, a Cláudia está com a gente? É importante, né, enquanto ela vai se reconectando aqui, Marco Aurélio, porque como é que a gente vai fazer uma discussão a nível de Estado, de direitos humanos, sem a presença do governo? Como? Isso é vergonhoso. E realmente, voltando à nossa piada, que Goiás é o paraíso, Ah, mas né? está na propaganda? Mas essa é a propaganda, né? Realmente, Goiás é o paraíso. Por quê? Porque aqui tem um dono, né? Aqui tem um dono, tem um coronel, tem um ruralista que manda em Goiás, que define as coisas em Goiás, que proíbe os dados da Secretaria de Segurança Pública ser exposto para a comunidade. Então, isso já mostra, né? Isso já mostra para todo mundo quem é o governo que nós temos. Por quê? Quando ele não divulga os dados das ações policiais, da criminalidade, de tudo que acontece no nosso estado, que nós financiamos, não é o dinheiro do patrimônio dele que foi ganhado à custa de sangue de trabalhadores, negros e negras e trabalhadores do nosso país, é nós que mantemos esse Estado. Então, quando ele nega isso, ele está dizendo o quê? Entre aspas, merda para direitos humanos, né? Porque nós não temos direito nem de saber o que é que os nossos trabalhadores da segurança pública estão fazendo de verdade, né? E aí nós vivemos num estado que está primeiro e segundo lugar, está nos primeiros lugares das pesquisas de violação de direitos humanos. É onde se mais mata pessoas trans, mulheres, juventude, e tem o foco, tem endereço, é juventude da periferia. Quem mais, se pegar o mapa da violência e pegar o mapa da juventude assassinada, maioria, absolutamente, são jovens negros. Jovens negros. Né? Então, tem o foco, tem endereço. E isso aí, cadê o compromisso desse Estado com direitos humanos para todos? Todos, 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 todos. Agora, ele discursa direitos humanos. Mas aí, pergunta-se, para quem que ele está falando de direitos humanos? Direitos humanos para os setores nobres? Direitos humanos para os poderosos do agronegócio? Que só existe porque nós financiamos o agronegócio? Nunca o Estado brasileiro financiou tanto o agronegócio como financia agora. Aí eles podem dizer o Estado máximo para o agronegócio. Agora, para os trabalhadores, para os quilombolas, para as mulheres, para os indígenas, cadê esse Estado máximo? Então, isso mostra qual que é o pensamento desse Estado e desse governo para direitos humanos. Nós tínhamos um centro da igualdade racial na Avenida Goiás, com a Rua 61. Né? O que foi feito? Foi fechado e entregue para um dos braços da polícia. Virou um centro de formação lá da polícia, de um dos braços da polícia, da segurança pública. E o centro de referência, toda a estrutura que tinha lá, que era balcão jurídico, balcão psicológico, balcão de cultura, balcão de empreendedorismo, tudo isso foi levado para um prédio, uma salinha lá na Praça Cívica, que ninguém nem sabe chegar onde que é. Não sabe nem chegar lá, porque tem que passar por atravessar toda a Praça Cívica, são um bloco de 3 prédios que tem ali em frente à Rua 10, na Praça Cívica, de frente, do lado do Museu Zoroastro Arteaga. Né? São 3 blocos de prédio e o centro da igualdade do Estado foi para o 3º bloco lá nesse endereço. Então, para chegar uma vítima de qualquer área que o centro de referência deveria atender,
que é LGBT, juventude, mulheres e idosos. Uma vítima, para chegar lá, ele tem que passar por 2 blocos, por vários balcões. Isso até ele achar o local, o endereço do local. E aí? Que constrangimento que ele não vai passar depois de ser vítima de alguma coisa. Então, aonde que está esses direitos humanos? E se o Estado, que é o regulador de todo esse processo de socialidade, não tem o caráter real de defesa dos direitos humanos, como direitos humanos para todos, aí a gente fica órfão. Nós ficamos órfãos. Então, nós, a sociedade, nós, os trabalhadores, nós, a comunidade, nós, os LGBTs, o povo em situação de rua, somos órfãos. Nossa Senhora, oh meu Deus, tá difícil, né, Irene? Depois de tudo isso, Irene, Marco Aurélio, né, e todo mundo que tá acompanhando a gente, a Cláudia, eu não sei se ela conseguiu se reconectar ainda, mas a gente sai de um processo da ditadura, porque teve ditadura no país, né? A ditadura no Brasil foi uma das mais cruéis e mais violentas do mundo, né? Da América Latina, então ela compete aí com outras tragédias, assim, mas ela está, como se diz o Marco Aurélio, aí disputando o ranking, porque crianças foram torturadas, né? Mães foram torturadas, pais foram torturados simplesmente porque existiam, ou porque ousavam a sonhar com um mundo melhor. E aí, depois disso, em 88, a gente tem uma Constituição, e aí essa Constituição pensa e coloca materializar com muita dificuldade sobre o que é direitos humanos. A partir disso, assim, Irene, por que é tão importante a gente ainda defender os direitos humanos? E por que você está aqui nesse... uma mulher aposentada, né? Tá aí com o salário lá em cima, vivendo bem, não vou fazer mais ironia, não. Eu sei que a vida é difícil e que não é fácil, e ser mulher nesse estado também não é. Ser idoso nesse estado não é nada legal, não é nada respeitoso. Aí você acabou de dizer assim, olha, a história do nosso povo, do povo goiano, é negada a nós o tempo todo. É nesse lugar que a gente vai dizer o qual o idoso ainda não é respeitado também. Porque se a história não é respeitada, o idoso está agindo com ela. As pessoas que têm experiência para contar para a gente o que foi, elas não têm, elas perderam o interesse. Por quê? Diante de todas essas dificuldades, você ainda insiste em se dedicar para outras pessoas. Você já pensou nisso, Irene? Já pensei e tenho uma minha consciência assim muito tranquila em relação a isso. Por que eu ainda continuo? Eu sou questionada praticamente todos os dias. Por que você ainda fica mexendo com essas coisas? Você não ganha nada, você não faz isso, você não sei o quê. Eu continuo porque eu acredito na vida, em primeiro lugar. E para mim, passar por aqui sem promover a vida, sem proteger a vida, eu diria para você que, para mim, pessoalmente, Irene, seria uma vida sem sentido. Porque eu acho que eu, pessoalmente, avalio dessa forma. Acho que a gente precisa, porque a luta, ela é árdua, ela é desafiante, sim, mas ela vale a pena. E eu vejo, são pequenos resultados? São. Mas resultado, qualquer um que vier positivo, ele vale a pena. Eu vou ser assim, bem sintética. No 2007 a 2016, eu acompanhei 152 municípios em Goiás pela agricultura familiar, trabalhando nos territórios de cidadania e identidade. E várias vezes, isso vale a pena? Isso não sei o quê, né? Gente, é a luta que eu acredito. Então, para mim, né, vale a pena, sim. E agora, né, teve um seminário dia 10, onde foi colocado o resgate um pouco disso que foi vivenciado esse período. Tinha a Escola Agro-Centro-Oeste, Escola Centro-Oeste da CUT, né, tinha o pessoal do Tocantins também que fazia parte. Agora,
O IBRACE a gente entrou em 2007, saímos em 2016, quando acabou o projeto. Por infelicidade, quando veio o tenebroso aí no governo, acabou com o MDA de vez, né? Extinguiu. Então, a gente não teve mais isso. E agora a gente foi buscar um resgate um pouco. E aí me pediram, quais são as pessoas que fez parte daquela época que você pode articular? Falei, olha, as que eu conheço, eu me responsabilizo. E fiquei responsável por 11 grupos, entre esses todos. E, para mim, uma fala só valeu a pena, né? O seminário foi bom, tem muito desafio, falta muita coisa, tem. Mas eu recebi, né, de uma figura chamada José, mas a gente conhece ele por Galego, lá do Forte, que é uma região no município de São João da Aliança, na Chapada dos Veadeiros. E ele não podia vir e pediu para um outro companheiro vir da associação, o Gonçalo. E ele mandou um áudio para mim, aquele áudio, para mim, valeu tudo. O seminário, a busca atrás desses que participaram, os 9 anos que eu fiquei no território, tudo valeu a pena. Ele disse, Irene, eu quero aqui te agradecer. Não, primeiro eu quero agradecer a Deus. Depois agradecer você e o Otacílio, que era o delegado na época do MDA. Aí eu falei, não, Galego, para com isso, né? Não tem que agradecer. Ele falou, tenho, porque você lembra, as primeiras plenárias que eu ia, eu tinha uma muda de roupa. E eu sempre conversei com você. Oh, não posso ficar muito tempo, porque eu só tenho essa roupa. Hoje eu tenho a minha casa, meus filhos, o último, que é o caçulo, está terminando a agronomia, todos estão formados. E para chegar até aqui, a região do Forte, nós brigamos tanto que hoje nós temos ponte, temos estrada, e ele tem isso muito bem definido. E não foi o governo do estado que fez, não. Fez porque nós brigamos e exigimos aquilo que a gente tem direito. Eu, Cíntia, sinceramente, eu fui para casa naquele seminário com a alma lavada. Sabe? Pensei, se tem uma pessoa dessa que me faz um depoimento, não precisa de jogar confete para mim, que eu não tenho nada, né? Eu sei que é um depoimento sincero. Então, por isso, Cíntia, eu acredito que a luta vale a pena, a gente tem muita coisa, e eu acho que nós, da sociedade civil, precisamos ressignificar muita coisa que a gente, eu acho que está fazendo meio enviesado. A gente precisa repensar as nossas estratégias de atuação, né, em Goiás, porque a violação de direitos humanos é em todos os lugares, mas nós vivemos em Goiás, então a gente conhece a realidade de Goiás. E Goiás, tem hora que eu fico pensando, gente, mas eu gosto tanto de Goiás, por que que eu estou aqui, né? Com toda essa confusão, né? E aí eu vejo assim, vale a pena, acho que a gente deixa de usar muitas ferramentas que nós temos a nosso favor. Uma delas, você já citou, é a Constituição de 88, porque, graças ao 6º artigo da Constituição, que garante os direitos sociais, lá está escrito com todas as letras, né? Só não reconhece quem não quer. Marco Aurélio citou o 5º artigo, né? Que é dos direitos individuais e coletivos. E a gente precisa lembrar uma coisa, direitos humanos, ela está juntinho com 2 palavras que a gente luta tanto, democracia e cidadania. Então, elas funcionam junto. É direitos humanos, democracia e cidadania. Você falou da ditadura, né? Acho que a gente não pode também esquecer o passado. A gente precisa estar sempre relembrando, né, para a gente não deixar que cometa mais violações. Agora, 17 de abril,
eu fiquei olhando. Poucos lugares se comentou sobre o massacre de Eldorado de Carajás, onde foram assassinados 19 companheiros e 2 morreram depois. Então, foram 21, né, ao todo. Quer dizer, qual é o resgate histórico disso para a nossa luta? Isso precisa estar presente. E se a gente for ver Guerrilha do Araguaia, enfim, tem uma série de coisas que está dentro do mesmo contexto, né? E a gente precisa lembrar disso. E direitos humanos vale a pena. Se alguém acha que é direito de bandido, problema dele. Um dia ele vai entender que é direito de todas as pessoas. Marco Aurélio lembrou muito bem a dignidade humana. A dignidade humana veio para todo mundo. Quem quer levar para o lado da oração, da igreja, para mim, o maior defensor que nós já tivemos de direitos humanos foi Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: eu vim para que todos tenham vida plena e digna. E plena e digna é ter tudo: casa, comida, educação, saúde, transporte, lazer, felicidade, tudo. Tudo, porque senão não é plena e não é digna. Então está faltando alguma coisa aí nos direitos humanos. Nossa, muito forte e lindo esse relato que a Irene traz pra gente, porque eu acho que aí você consegue realmente fazer a síntese, Irene, do quão é importante você estar nessa luta, o Marco Aurélio e a Cláudia, que voltou aqui para ficar com a gente esse finalzinho aqui de tempo, né? Porque esse episódio, né, demonstra o que é isso, direito humano. Porque as pessoas acham que direito humano é você ir lá acompanhar alguém na cadeia e ele acabou e pronto. Não, não. Direito humano é quando a mãezinha tá grávida e ela é recebida no hospital e ela é bem cuidada. Isso é um direito humano que ela tem. O direito humano é quando o nenenzinho vai nascer e ele tem o direito de ter uma roupa, de ter a comida, de ser aquecido. Isso é direito humano. De ir para casa quando eles saírem do hospital e voltar para casa, não ir para a rua. Isso é direito humano. Então, o direito humano, quando você traz, né, esse relato desse companheiro que traz para você, todas as vitórias não são pequenas. Não são pequenas, Irene. E assim, nossa, eu tenho muito orgulho da sua história e te agradeço demais por existir, por estar nessa guerra aí com a gente, ensinando a gente, puxando a gente. Vamos, vamos. Ela manda todo dia mensagem. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Tem isso, não sei aonde. Não é, Cláudia? Exatamente. Ai, gente, Cláudia? desculpa. Não, Meu sem celular problema. superaqueceu, aí eu falei, nossa, vou aproveitar, vou correr para casa para entrar pelo computador, né? Aí, pelo computador, também deu problema na imagem, aí acabei que eu voltei para o celular agora não está aquecido mais, desculpa. Não pode colocar ele no gelo, que senão eu ia falar para você. Bota aí no. Mais lindo esse Põe ele para espaço aí, gelar. né? Ó, Cláudia, a gente está falando da. E eu acho que esse tema é super relevante para você, né? Da importância de governos e de. Por exemplo, a gente recebeu, né, vários. Viu aí, presenciou várias homenagens dentro da Lego de pessoas que ferem todos os dias, seja na fala ou na atitude, os direitos humanos. Então, assim, como que a gente falar um pouco sobre isso, né, a governabilidade, de uma forma geral, tanto do governo como do estado, como também da Alego, em relação aos direitos humanos. Eu queria te ouvir também antes da gente finalizar. Tá bom. Acho que a Irene falou muito bem, né? Acho que é uma questão de educação, né? Na verdade é isso, é educação em direitos humanos. Né? As pessoas elas confundem todas as coisas, né? E essa narrativa que é uma narrativa muito conservadora e que de preservar as coisas como são, a sociedade como é, que cria, né, uma figura que cola muito na sociedade, que é a figura do cidadão de bem, né? Então, assim, acho que isso é muito nocivo para a gente, sabe? E assim, e essa narrativa, essa figura do cidadão de bem, ela foi disseminada com muita velocidade, né? E então, assim, é um rótulo que traz para dentro aí desse pacote, né? Ser cristão, ser branco, não defender bandido, é, ser se comportar na sociedade segundo os critérios da meritocracia, sabe?
Então, assim, e aí o contraponto a isso, né, que é essa luta por direitos humanos, pela ampliação de todos os conceitos, né, sair de dentro dessa caixa do cidadão de bem, que quando você vai olhar, quando você se aproxima e olha de perto, você vê que de bem não tem nada, né, que na Muito pelo verdade contrário. exatamente, assim, e Se me parece que permite, Cláudia, hã. eu acho que essa coisa sua vem muito bem a calhar, cidadão de bem. Eu sempre pergunto, como é que vocês acharam essa classificação de cidadão de bem e cidadão de mal? Tem que ter alguma coisa, ué. É um é um imaginário, né, esses imaginários eles nos fazem muito mal, são construídos culturalmente, e aí a sociedade passa a funcionar em função deles, e a sociedade passa a agir, assim, praticamente no piloto automático, né. Então, assim, os conceitos são muito rasos, e aí as explicações em relação ao funcionamento da sociedade, ao funcionamento das relações sociais, são explicações, assim, muito rasas, muito simples, né. É quase como: "Por que que você é a favor disso?", "Porque sim, que é bom, que está certo", né, sem observar, assim, nenhuma zona cinza, né, que existe na sociedade. E aí, Cíntia, você coloca muito bem essa questão do que é, né, do que são os direitos humanos, porque, assim, os direitos humanos eles estão presentes nas coisas mais básicas da sociedade, desde Uhum. o voto feminino. O voto feminino tem o quê? Tem 50 anos só que conquistou, né? Então, isso é muito pouco. Para a história, isso é muito pouco. Então, assim, água limpa, água potável, né? Isso é direito humano. Então, assim, na verdade, muitas pessoas são defensores de direitos humanos, porque acho que essa é uma condição que é intrínseca a nós. Porque, assim, na sociedade, você vai lutar para quê? Para ter casa, para ter dignidade, para ter água limpa, para ter alimentação saudável, né? Então, assim, na verdade, a grande maioria das pessoas em sociedade luta por isso, espera ter isso. Então, assim, na verdade, elas defendem direitos humanos sem sequer se dar conta disso, né? Então, acho que é um problema de educação de direitos humanos mesmo. Uhum. Acho que a gente precisa avançar muito na construção cultural desses conceitos. Maravilhosa. Eu Diga, Marco acho que, Aurélio. Cláudia, é importante essa caracterização, né? Que um dos problemas das soluções é a educação para direitos humanos. Mas também tem uma ideologia em cima disso, que tem que ser desconstruída, né? Então Hum. tem um processo ideológico de poder que quer nos desqualificarmos, né? Por isso que é o cidadão de bem, por isso que é defensor de bandido, por isso que. Então eu acho que a gente precisa também jogar por além de trabalhar pela educação em direitos humanos, para abrir vários outros espaços, mas também mostrar a questão ideológica desse discurso, da firmeza disso, porque quando a gente ouve os nossos vizinhos, que são iguais a nós, né, lá da comunidade, falar isso, tem um posicionamento. Mas quando você ouve de gestores, de governo, de lideranças políticas do nosso país, aí tem um outro posicionamento que a gente precisa observar, né? Então eu acho que é fundamental a gente ter esse cuidado. É ideológico, é cultural e a ideologia do governo, né, quem está mandando, quem constrói a estrutura, quem coordena a estrutura social, que é a educação, que é cultural, que é a política, então determina que a gente continue, né, reproduzindo esse fato, né, de desqualificar os direitos humanos, mesmo usando ele todos os dias. Acho que é isso mesmo, né? A gente tem mas infelizmente nosso tempo já esgotou. Eu queria muito agradecer, vou começar com você, Cláudia. Obrigada, desculpa aí a foi uma pena você Não, não ter ficado, você vai ser obrigada a vir pessoalmente discutir com a nossa, eu ia gente. falar isso, né? Agora eu tenho que voltar para ficar o tempo todo para nada dar errado, para Aham. pagar por esse mico, né? Não, não, imagina, que isso. Muito Obrigada, obrigada, mas viu? você foi essencial aí na discussão, viu, valeu demais. Obrigada e espero, de fato, estar presente em outros momentos, sim.
Obrigada. Irene, foi lindo demais ouvir você, mulher. Não é com os outros, nem tanto, menos. Eu agradeço, viu, Cíntia, dar essa oportunidade, porque eu acho que esses momentos são momentos que a gente precisa aproveitar para que as pessoas possam ter, né, mais compreensão, debater mais isso no dia a dia, né? E foi um prazer estar aqui com vocês, com Cláudio, com Marco Aurélio, com você. Agradeço e espero que tenha contribuído para algum pedacinho. Oh, ela é, né, modesta demais. Marco Aurélio, assim, né, você já sabe, eu não vou ficar derretendo seda contigo, não, Isso mesmo. porque o Marco Aurélio eu costumo dizer, Irene, Cláudia, e quem tá ouvindo aí a gente, que é uma pessoa, assim, muito ame ou odeio, as pessoas ficam falando ame ou odeio, é uma coisa, assim, muito longe realmente do que é a característica Marco Aurélio. Porque quando você aproxima dessa pessoa, né, você entende o quanto ele coloca aí essas questões do direito humano na vida dele, presente na vida dele. E o Marco Aurélio se doa muito. E eu sei que a vida não é fácil e é muito dura com ele, assim. Antes da gente terminar, eu queria que você dissesse também, Marco Aurélio, por que que você insiste tanto em manter essa luta tão ativa, né? Eh, mesmo tendo tantos e às vezes, assim, fogo inimigo amigo mesmo, né, que não consegue entender, interpretar as suas lutas, a sua conquis e as suas atitudes, né. Por que que você insiste ainda em estar, principalmente dentro do movimento LGBT? Eu acredito, Cíntia e ouvintes, todos, né? Todos e todas e todes. Eu acredito que, por que que eu insisto nisso? Porque nós temos um dever com os nossos ancestrais, entendeu? Se o nosso povo, os nossos ancestrais, negros e negras, passou por tudo que passou, né? Foi, foi saqueado o continente africano, foi trazido no navio negreiro, então atravessou o Atlântico, né? Saíram de lá 5 milhões, chegou aqui 1 milhão. Então, quantos ficaram no caminho, jogados no mar? Que se jogaram ou que se mataram no sentido de não vou comer, não vou beber porque eu não quero ser escravizado. E aí morreu e jogou no mar. Ou os que foram jogados mesmo, né? Todos os 400 e poucos anos de escravidão, passou por tudo aquilo que passou. E resiste. Então, nós temos, hoje, em relação a essa situação, nós estamos no paraíso. Quando os portugueses invadiram o Brasil, né, que tinha quantos milhões de índios, de indígenas no Brasil? E o que os portugueses fizeram com os indígenas? Então, foram aldeias, povos massacrados, literalmente, na bala, no facão, né? Sem contar os que foram enganados, né? Se eles passaram tudo isso e resiste, tá lá o Terra Livre ocupando Brasília, desde o dia 22. Então, se todos esses nossos ancestrais resistiram, tudo isso, e estão ainda hoje lutando, por que nós que, entre aspas, em relação a essa situação, vivemos hoje em plena tecnologia, né, com biblioteca, com televisão, com filmadora, com máquina fotográfica na mão, por que nós não vamos lutar? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E outra, a vida nossa, a vida humana, biológica, ela é um vento. Amanhã eu não posso não estar aqui. Mas aí eu fiz alguma coisa. Alguma coisa eu fiz. E eu acho que quem morre sem fazer nada, que sentido tem essa vida? Eu acho que o motivo é esse. E acreditar mesmo que a vida é importante. Eu acho que o sentido é esse. Obrigado pela aula, Cláudia. Obrigado pela aula, Marco Aurélio. Obrigada, Irene. Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado, porque conhecimento é libertador. E a gente precisa aprender a ouvir, aprender a ler, aprender a conhecer, para poder fazer interpretações, como a Cláudia disse, menos rasas, com mais conceito, mais consciente, e contribuir, como a Irene e o Marco Aurélio trouxe para a gente também, para que deixar alguma coisa nesse planeta. A gente não veio aqui de passagem. A vida é preciosa demais para a gente gastar com bobagem e esquecer dos outros, né? Como a Irene também disse, se aquele que é cristão, aquele que acredita em Jesus Cristo,
Amar ao próximo também faz parte dos direitos humanos. Um beijo no coração, boa semana e até a próxima.